Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical nesse domingo. Esperamos que possamos ter um bom tempo de aprendizado, fortalecimento espiritual. Esperamos que os irmãos possam estar bem, que estejam ansiosos por conhecer mais do Senhor, que possam de fato manifestar o temor, manifestar o amor pela palavra à medida que reservam um tempo para conhecer mais do Senhor, um tempo como esse agora, que possamos aprender e sermos transformados à imagem de Cristo a cada momento, amém? Então vamos iniciar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele discernimento por esse tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te agradecemos pela oportunidade que temos de te conhecer, que o Senhor possa nos incomodar, constranger, nos levar à compreensão da importância que temos de conhecer a Tua Palavra e conhecer cada vez mais a Tua vontade. Que o Senhor possa nos despertar para isso, quebrantando nosso coração, possa estar nos direcionando em tudo que vai ser feito. Recebe nossa adoração, nosso louvor, que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8, que vai ser o texto discorrido, trabalhado pelo irmão Marcos. Então nós já vamos meditar em cima dele à medida que nós lemos, que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Mateus 6, do 5 ao 8, que todos possam estar reunidos para juntos aprendermos mais do Senhor. Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade antes que lhe peças. Então, que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, que possamos já ir meditando. Vamos louvar o nosso Deus agora com um cântico santo do cantor cristão. Possamos louvar o nosso Deus. Hino de número 9 do cantor cristão, e tem por título Santo. Vamos louvar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum
onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Tu somente és santo, justo e compassivo, és o só Deus, Supremo Criador. Amém. Como é bom louvar o nosso Deus, render louvores, declarar que Ele é santo, né? Então vamos agora à nossa leitura semanal. Chegamos no capítulo 11 de Salmos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmos capítulo 11 e vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus. Esperamos que todos já estejam com suas Bíblias, seus cadernos de anotação e vamos ler a palavra do nosso Deus. Amém? Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vendo o abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Possamos descansar nesse salmo, nos deleitar na justiça de Deus diante de tantas injustiças, né? Louvamos a Deus porque o Senhor Jesus se fez justiça para nós. Amém? Então possamos descansar nisso e meditar na sua palavra. Vamos agora para mais um cântico chamado Imutável. Né? Saber que o Senhor não muda, não tem sombra de variação. Possamos meditar nesse cântico. Logo após teremos o estudo da palavra do nosso Deus com o irmão Marcos. Então vamos louvar o nosso Deus. Altíssimo Deus, louvemos ao Senhor. Quem espalhou as nuvens, quem formou a terra e o mar, quem criou as estrelas de luz e a terra fez o seu mandar, quem dispensou os raios e manda chuva lá do céu, quem fez tremer o mundo foi o soberano Deus. É imutável, Altíssimo Deus, Rei dos reis, revestido de glória, Ele reinará eternamente. Imutável, Altíssimo Deus. Ele é como a luz da aurora, como um brilho após temporal, revestido em fulgor ele está, sentado em trono celestial. Sua glória enche os céus e sobre tudo ele é Senhor.
este Deus do céu me ama, como seu imenso amor é imutável, Altíssimo Deus, Rei dos reis, revestido de glória, Ele reinará eternamente, imutável, Altíssimo Deus, imutável, Altíssimo Deus. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma manhã, mais uma escola dominical, mais uma vez reunidos para aprender da palavra de Deus e dando continuidade ao Sermão do Monte, discurso de Jesus Cristo, que creio que mais sintetiza como deve ser a vida de um verdadeiro cristão. Então hoje daremos continuidade e vamos iniciar com um momento de oração, ok? Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tua misericórdia, obrigado por nossas vidas, meu Pai eterno, pela segurança que o Senhor nos dá, Senhor Deus, da tua salvação, Pai, porque o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra, meu Pai eterno. Que o Senhor seja com cada um aqui presente, Pai, ainda que virtualmente, mas que fale ao coração, Senhor Deus, que abra a mente para a tua palavra e que possamos compreender e praticar, Senhor Deus, a tua vontade. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, hoje estaremos dando continuidade ao Sermão do Monte e hoje nós vamos ler o texto que está em Mateus 6, que vai do 5 ao 8. Então vamos abrir nossas Bíblias, Mateus 6, do 5 ao 8. Diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito orarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém? Então esse é o nosso texto de hoje, e ele é muito semelhante ao estudo da semana passada. O estudo da semana passada falava em fazer boas ações, dar esmolas, ajudar pessoas, com o objetivo de ser visto e louvado pelas outras pessoas, e não com o objetivo real de fazer o bem. Hoje é muito parecido. Hoje nós vamos ver oração. Nós vamos ver como deve ser a oração, que a gente vai concluir na semana que vem, se Deus quiser, com a oração que nós chamamos do Pai Nosso, né? Mas hoje nós só vamos ver esse pequeno trecho, que é como devemos orar e como não devemos orar. Então, nesse texto, Cristo está falando o quê? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Primeira coisa que nós temos que definir: o que é oração? Oração é falar com Deus, é falar com nosso Pai, é conversar com Deus. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós estamos orando. Quando nós estamos agradecendo, nós estamos orando. Quando nós estamos simplesmente
não simplesmente, mas quando nós estamos louvando a Deus pelo que Ele é uma oração. Então toda a nossa conversa com Deus é uma oração, independente de qual é o motivo, se é pedir, agradecer, louvar. Mas é uma oração, é uma conversa com o nosso Pai. Então o objetivo da oração é ser ouvida por Deus. O que importa da oração é que Deus ouça. Não me importa se as pessoas aqui estão ouvindo, ou não deveria importar. A oração depende da minha relação com Deus, não depende de outras pessoas. Então nós vamos ver isso daqui hoje. E a gente vai tratar mais ou menos um versículo de cada vez. Então, primeira coisa, o primeiro versículo diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, como eu disse, é muito semelhante ao da semana passada. Aquelas pessoas que dão esmola, que ajudam, fazem atos de misericórdia para serem vistos pelos outros, eles já receberam o galardão deles. Já receberam a recompensa deles. Deus não vai dar mais nada a essas pessoas. Em relação à oração, é o mesmo efeito. Qual era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus era um coração voltado para aquele cerimonialismo. Ao mesmo tempo, eles realmente não se importavam com os outros. Eles se preocupavam muito mais com a posição deles, em serem importantes, em serem vistos, em serem exaltados pelas pessoas. Então, o que os fariseus queriam, quando eu digo fariseus, entendam, líderes religiosos. Os saduceus eram da mesma forma, os escribas, os sacerdotes, era a mesma coisa. Então todos eles tinham aquela importância de si mesmos. Eu sou uma pessoa importante, eu sou um mestre da lei, eu sou um príncipe de Israel, essas coisas. Então, o que é que Cristo está dizendo? Essas pessoas, elas querem aparecer. Eles são hipócritas. Eles dizem que estão orando, mas eles não estão orando. Eles estão mostrando a sua santidade. Eles chegavam nas esquinas, no meio da rua, levantavam os braços, eu acho, fazia aquela oração: Senhor Deus, isso, aquilo, outro. Lembra aquela oração da semana passada, né? O fariseu: Senhor, eu agradeço porque eu não sou como esse miserável, como eu não sou um pecador, eu sou santo, eu sou um homem santo, eu sou um homem que oferta, que eu ajudo as pessoas. Era o mesmo sentido, é uma oração que não se via para nada. Eles queriam ser vistos, queriam ser louvados, queriam que o povo olhasse e dissesse: esse homem é um verdadeiro santo, esse homem é um príncipe, ele é alguém muito espiritual. A gente ainda tem isso hoje em dia. A gente quer parecer muito espiritual. Mas o que a Cristo está dizendo? Vocês já estão recebendo seu galardão. Primeiro que ele não estava orando para Deus ouvir. Ele estava orando para se exaltar. Se comprazem, ou seja, se agradam em orar em pé nas sinagogas. Era aquele quando ia iniciar o serviço da sinagoga, ele fazia questão de ser chamado para fazer aquela oração inicial, fazer aquela oração bem pronunciada, bem estruturada, para o povo ver como ele era espiritual. Sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. A finalidade deles era serem vistos pelos homens. Então, isso é o que os fariseus faziam. E o que é que Cristo está dizendo? Não façam isso. Então, vamos entender aqui uma coisa. Primeiro, não é errado e nem é pecado orar em público. Nós temos orações públicas, temos orações particulares. Em João 6,11, em João 6,11,
Jesus diz assim, na multiplicação dos pães: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. Então, no começo, havendo dado graças. Aqui foi uma oração. O dar graças é uma oração pública, é um agradecimento a Deus por aquele alimento que ia ser repartido, que ia ser distribuído e que foi multiplicado. Então, Cristo ali dá graças. Aquilo é uma oração pública. Ele deu graças de frente a todas aquelas pessoas que ali estavam. Continuando em João 11, um pouquinho mais para frente, sobre a ressurreição de Lázaro, no verso João 11, 41, ele diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então aqui Cristo faz uma oração pública, e ele faz com o objetivo que todos ali em volta ouçam, para saberem que ele tinha sido enviado por Deus. Ele está fazendo um milagre, ele vai fazer um milagre, na verdade, que ele vai ressuscitar Lázaro, mas ali ele ora a Deus para mostrar que o que ele está fazendo é pelo poder de Deus. Aquilo foi uma oração pública, ok? Em Atos 27, Atos 27, 35, Paulo, falando sobre Paulo, diz assim, no 34, portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Que Paulo estava naquele navio que ia naufragar, e Deus tinha garantido a Paulo que ninguém ia se perder. Então Paulo ali, na hora do alimento, ele dá graças na frente de todos. Então foi uma oração pública. Então não é pecado, não é errado orar em público, quando é o momento para isso. Nos nossos cultos, nós temos orações públicas. No início do culto nós pedimos para um irmão orar, depois de uma palavra nós pedimos para um irmão orar, no encerramento pedimos para um irmão orar, numa refeição com os irmãos em conjunto, na ceia. Então, nos trabalhos da igreja nós temos orações orações públicas. E essas orações são realmente para serem públicas, porque é quando os irmãos se reúnem, é como se fosse a oração de todo aquele grupo. Quando Paulo vai falar sobre dons, deixa eu ver aqui, lá em 1 Coríntios, Coríntios 14, no verso do 15 ao 16. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Então aqui Paulo está falando sobre a oração pública. Se você está na igreja, está orando, ele estava falando aqui justamente sobre a questão dos dons de línguas. Se você está orando em língua na igreja e ninguém entende, como é que o irmão que está ouvindo vai dar o amém na sua oração, vai dizer amém na sua oração, se ele não está entendendo o que você está falando? Então aqui Paulo está falando sobre uma oração pública. Aqueles que, após numa oração pública, os irmãos dizem o amém, que é concordando com aquela oração, é como se fosse a oração de todo aquele
grupo. Ok? Vamos voltar lá para Mateus 6. Mateus 6. No verso 6, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então ele está falando o quê? Se temos que fazer a nossa oração, se não é a oração pública, aquela que é naqueles determinados momentos, então se é a nossa oração particular, ela deve ser em particular, deve ser entre mim e Deus. É uma conversa minha com Deus. É como a gente diz, é um particular meu com Deus. Então o que é que a gente tem que fazer? Entre no seu quarto ou na sua câmara, aqui. Quarto aqui é um termo para uma câmara particular, pode ser qualquer local fechado, assim, qualquer local que você fique em particular. E ali você ora a Deus em secreto. Então, a Bíblia fala também das orações particulares. Em Marcos 1,35, falando de Jesus, diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então Cristo, ele tinha esses momentos de comunhão particular com Deus. Aqui, nesse momento, ele foi para um local deserto para orar, porque ele queria estar a sós com o Pai. Ele queria orar a sós com o Pai. Nós vemos também isso em 2 Reis. Segunda Reis 4. Segunda Reis 4, 33. 32 e 33. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Sobre aquela viúva aquela mulher que dava guarida a Eliseu quando ele viajava, e ela teve um filho por intervenção de Deus, e o menino morreu. Então Eliseu vai até ela, pega o menino, se tranca no quarto e ora a Deus. Então ali ele ora a Deus num momento particular. Ele pega o menino morto, se tranca no quarto e vai orar a Deus, e Deus faz o milagre e ressuscita aquela criança. Daniel 6. Daniel 6, no verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui foi quando na Pérsia fazem uma lei que durante um mês as orações tinham que ser feitas apenas ao rei, como se o rei fosse um deus. Daniel não se intimidou com isso, ele ia para o quarto dele, ele tinha as janelas abertas para o lado de Jerusalém, ele orava voltado para Jerusalém, e ali ele, 3 vezes por dia, ele orava a Deus trancado no seu quarto. Ali era a sua oração particular. Nós temos que ter o nosso momento, nós temos que ter muitos momentos de oração particular. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra, aquela senhora, ela tinha um quartinho, era um closet, e todos os dias, várias vezes por dia, ela se trancava ali, e ali ela tinha o seu momento de oração com Deus. Eu acho até que foi uma tradução errada no filme, que chama Quarto de Guerra, que na verdade deveria ser Sala de Guerra, War Room, Sala de Guerra. Por que Sala de Guerra? Porque no
no exército americano, onde o local onde os generais se reúnem para planejar os rumos que a guerra está tomando, se chama a sala de guerra. Então ali era como se ela entrasse naquele local para traçar os rumos da guerra espiritual que ela estava lutando com Deus. Ela e Deus ela estava lutando junto com Deus. Então ela se trancava ali e traçava a sua oração, era o seu combate, era a sua guerra contra a sua guerra espiritual. Então, por isso que o filme, o nome original é War Room, Sala de Guerra. Aqui traduziram por quarto de guerra. Mas é essa a finalidade. É um local que você conversa com Deus e ali você enfrenta a sua luta. Você está com Deus ali lutando pela vitória nessa batalha espiritual que nós passamos todos os dias. Então, esses são os momentos que nós temos que ter de momentos privados de oração. Essa é a principal oração. Quando não for no culto público, que nós formos chamados ou convidados a orar, então nossos momentos de oração têm que ser particulares. Nós podemos também ter orações públicas em família. O devocional em família, ali uns oram, todos podem orar como se fossem, como se fosse uma oração pública. Os irmãos estão ali. Nos cultos de oração, nós oramos publicamente, uns pelos outros. É uma oração pública. Mas quando não é nessas situações, nós temos que ter nosso momento particular com Deus. Nossa conversa particular com Deus. Qual é a frequência? Quanto você necessitar, quanto você precisar e quanto tempo você quiser. Amém? Voltando a Mateus 5, Mateus 6. No verso 7, diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Aqui a gente entra numa nova situação. Qual é a nova situação? É quando a oração vira uma reza. No inglês a palavra é uma só, pray. Serve para reza, serve para oração. Aqui no português a gente faz uma diferença. Uma oração seria a conversa real que você tem com Deus. A reza seria aquela coisa padronizada que nós temos que repetir, como se aquilo ali tivesse uma finalidade específica. Vamos explicar. Por que ele compara com os gentios? Por que Cristo compara com os gentios? Não façam como os gentios, usando de vãs repetições. Por quê? Porque os gentios, eles usavam, nos seus cultos, eles usavam fórmulas, que a gente pode chamar de fórmulas mágicas. Eram palavras de poder, eram palavras... isso aqui vai fazer isso. Se eu recitar essas palavras, vai acontecer isso. A gente vê muito isso em filme, né? Esse livro tem as palavras mágicas. Se você recitar isso, você vai fazer alguma coisa acontecer. Alguém vai morrer, alguém vai ressuscitar, qualquer coisa. São palavras mágicas, como se aquelas palavras repetidas a exaustão tivessem alguma influência espiritual na vida da gente. O que Cristo está dizendo é que não tem. Como eu disse, a oração é uma conversa com Deus. Como é que eu diria? Os gentios, como eu falei, os que adoravam outros deuses, eles tinham esses rituais. Em Atos 19,
Atos 18 e 19 diz assim: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Então, ali em Éfeso, aqueles que praticavam, seguiam religiões greco-romanas, eles se converteram e queimaram seus livros de magia. E o total do valor dos livros foram 50.000 peças de prata. Eu fiz uma conversão um tempo atrás, é como se fosse hoje coisa de 1,5 milhão de reais o valor dos livros. Então o que é que acontece? Esses livros continham justamente essas fórmulas. Eram os livros que continham as fórmulas mágicas para qualquer coisa. É uma fórmula, você recita isso para obter saúde, você recita isso para derrotar um inimigo e assim qualquer coisa. Então eram fórmulas fechadas, né? Fórmulas, se você repetisse, você tinha qualquer coisa, você obtinha qualquer benefício. Não é muito longe do que nós vemos hoje no catolicismo romano. As rezas. As rezas são que você for picado por um bicho, você reza essa aqui acho que era São Bento, não sei. Se você tiver assim, você reza para fulano, se você assim, você reza para ciclano. Então, é como se, pelo fato de você repetir aquelas palavras, aquele santo específico daquele objetivo, fosse obrigado a lhe conceder aquela graça. É muito parecido com a gente vê na questão de Santo Antônio. Pega o boneco de Santo Antônio, a imagem, bota de cabeça para baixo num copo d'água. Então, com isso você obriga o santo a conseguir um casamento para você. Então, são rituais que originaram no paganismo e foram trazidos para o cristianismo, para o catolicismo. E o povo acha que se você recitar aquelas palavras, Deus ou algum santo é obrigado a cumprir com seus objetivos. Mas isso não acontece, porque isso não é uma oração. Esse sincretismo, eu chamo isso de sincretismo, porque isso foi trazido da religião greco-romana e foi incorporada no catolicismo com os anos. Mas nós vemos isso ainda hoje. Também o sincretismo dentro de religiões, dentro de igrejas evangélicas. Quando nós dizemos, vou pedir para fulano orar porque a oração de fulano é poderosa. Não existe oração poderosa. Oração é uma conversa com Deus. O poder da oração depende do meu relacionamento com Deus. Se eu tenho um excelente relacionamento com Deus, minha oração tem poder. Por quê? Porque eu estou íntimo com Deus. Se eu não estou íntimo com Deus, minha oração não tem poder. Porque, como eu disse, é uma conversa. Deus não é um ídolo, um ser mítico, um ser, alguma coisa que seja obrigado a fazer isso se eu disser essa palavra ou deixar de fazer. Como a gente também, como eu disse, vê em filmes. Esse pergaminho, se você disser isso, o diabo vai ter que fazer isso. Isso não acontece. Oração é uma conversa com Deus. Deus é um ser inteligente, mais do que nós. Se eu peço uma coisa a Deus, Ele pode me dar ou não. Se eu peço uma graça, Ele pode me conceder ou não. Ele é um ser inteligente. A minha oração é para quê? É para levar a Ele a minha necessidade, a minha angústia, a minha carência, o meu louvor, o meu agradecimento. E eu estou fazendo isso para uma pessoa inteligente que vai como é que eu diria? Que vai me dar
vou usar um termo que a gente usa aqui, um feedback, de acordo com a vontade dele, não é com a minha vontade. O meu papel na oração é levar a ele minha situação. Se ele vai me atender, ou ainda como ele vai me atender, é com ele. Ele é Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós, ok? Então, não adianta usar de vãs repetições, não adianta repetir fórmulas, não adianta rezar 300 vezes uma reza, 500 vezes outra, ou passar 20 anos rezando a mesma coisa, repetindo aquelas mesmas palavras. Isso não tem serventia. A oração depende do nosso relacionamento com Deus, e é a nossa conversa com Ele. Então nós devemos orar. E orar é conversar. Porém, acontece de muitas vezes nossas orações virarem rezas. Não aquela reza formalizada que vem lá de quem inventou, não sei quem foi. O crê em Deus Pai, salve Rainha, Santo Anjo do Senhor, com Deus me deito, com Deus me levanta. Todas essas rezas que eu, como cresci no catolicismo, aprendi. Mas nós podemos fazer nossas próprias rezas. Como? Não é pelo fato de nós orarmos pelas mesmas coisas. Nós podemos orar pelas mesmas coisas. Nós vemos aqui em Mateus 26, 36, quando Cristo está lá no jardim do Getsemane, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando a seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então no verso 42 ele fez a segunda vez a mesma oração. E no 44 diz que ele fez a mesma oração pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui não é uma vã repetição. Cristo estava orando a Deus, expondo a sua angústia pelo que ele ia passar. Pai, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. E ele orou 3 vezes, mas não era uma vã repetição. Ele estava insistindo naquela oração. Em 2 Coríntios 12, Segunda Coríntios 12, 7 e 8. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, o 9, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só até aqui. Então Paulo ora 3 vezes a Deus pedindo para que tirasse aquele espinho na carne, que a gente não sabe o que é. E Deus diz: a minha graça te basta. Então não é quando ele diz, quando eu estou falando de que uma oração vira uma reza, não é nesse sentido de orar várias vezes pela mesma coisa. A gente vê que Cristo orando 3 vezes pelo que ele ia passar lá na crucificação, Paulo orando 3 vezes também pela questão do espinho na carne.
E nós podemos orar centenas de vezes pelo mesmo motivo. Quando temos um irmão enfermo na igreja, nós oramos insistentemente a Deus. Quando temos um familiar enfermo, quando estamos passando por alguma coisa, então nós oramos insistentemente a Deus, pedindo por aquela graça. Isso não é errado, isso é uma oração contínua. A gente lembra lá a passagem do juiz iníquo, né? A viúva lá tanto insistiu com ele que ele acabou cedendo. Então ele disse, nós também temos que insistir com Deus quando nós temos nossos pedidos, nossas necessidades. Então nós podemos insistir várias e várias e várias vezes com Deus. Não é errado. Agora, quando eu digo que a nossa oração vira uma reza, é quando nós começamos a falar mecanicamente. Aquela reza que, como o irmão Suenildo gosta de falar, né? Dormir com Deus, né? Senhor Deus, obrigado pela noite, obrigado pelo dia, te peço pela noite, amém. E cai no sono. E toda noite é aquela mesma, Senhor Deus, agradeço, Senhor Deus, agradeço. Então virou uma reza, é uma repetição mecânica que para você talvez já está tão gravada na mente que você nem se dá conta mais do que você está falando. Então isso pode acontecer com a gente também. Aí somos nós que inventamos a nossa própria reza. Quando a nossa oração se torna mecânica, quando ela não é de coração. Então é isso que Cristo está dizendo, que a nossa oração não pode ser uma coisa mecânica. Tem que ser verdadeiramente de coração. Nós temos que realmente nos abrir com Deus. Então voltando lá para Mateus 6, desculpa. Para concluir, o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, aos gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, o que é que Cristo está dizendo? Vocês têm que orar a Deus, mas Deus já sabe o que vocês precisam. Não precisa ficar repetindo maquinalmente aquelas rezas, aquelas repetições, porque Deus já sabe o que é que vocês querem. Deus sabe o que vocês precisam. Então vocês façam sua oração de coração. E semana que vem, a partir do 9, nós vamos ver a oração que nós chamamos do Pai Nosso, que acabaram transformando ela numa reza também, mas nós vamos ver que não é bem assim, ok? Então semana que vem nós continuamos nesse texto falando sobre como Cristo nos ensina a orar. Amém? Vamos orar, nos despedindo. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, a compreendermos mais, Senhor Deus, a Te buscarmos verdadeiramente, Senhor Deus, a buscarmos a comunhão com o Senhor, Senhor Deus, a buscarmos ter um relacionamento íntimo contigo, meu Pai. Que nossa oração seja um verdadeiro deleite, Senhor Deus, entre nós e o Senhor, Pai. Tem misericórdia de todos nós, nos guarda, nos protege, nos despede em paz, que abençoe o culto mais tarde, Senhor Deus, no final da tarde, que o Senhor abençoe os irmãos que vão estar presentes, Senhor Deus, aqueles que vão acompanhar online, que o Senhor também abençoe a todos, Senhor Deus. Por tudo isso te pedimos, agradecemos e nos dá uma semana tranquila e em paz na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa manhã. Gostaria de informar os amados que às 4 horas estaremos retornando para aprendermos mais do Senhor. Gostaria também de dar os parabéns a todos os papais, que os irmãos possam, na função, na responsabilidade de pais, exercer com fidelidade aquilo que o Senhor os confiou, a criação dos filhos. Então que os irmãos possam pedir sabedoria ao Senhor, possam submeter a palavra de Deus, aquilo que ela diz acerca dessa responsabilidade, desse privilégio que vocês têm de ser pais. Então que Deus possa vir a dar a cada dia sabedoria,
força, ânimo, coragem para essa função tão importante e que muitas vezes negligenciada nesse mundo, né? Então que possamos ser cada vez mais fortalecidos no Senhor, na sua palavra, e possamos exercer com zelo, com cuidado, com fidelidade aquilo que o Senhor nos coloca como privilégio de servir a Ele na função de pais. Amém? À noite retornaremos com mais um estudo, à tarde, né? Às 4 horas, para aqueles que estarão presencialmente na igreja, estaremos iniciando às 4 horas, e para os irmãos que estão em isolamento, também às 4 horas, só que online. Então estaremos disponibilizando o link para os amados, e vocês poderão também louvar o Senhor. Estejam juntos, não deixe para assistir depois, para ver o que a palavra de Deus nos diz depois, mas estejam juntos, reunidos nesse mesmo horário, para juntos aprendermos o Senhor. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo final de manhã, um ótimo início de tarde. Às 4 horas retornaremos para aprender mais do nosso Deus. O grande amor de Deus transforma o viver, as densas trevas fogem ao seu fulgor. O Pai seu Filho deu para numa cruz morrer, a fim de resgatar o pecador. A marca é o amor que somos do Senhor, se amarmos como Ele nos amou. Jesus, o Salvador, na cruz nos resgatou, para vivermos seu grandioso amor. As chagas de Jesus, marcadas lá na cruz, são marcas do amor que nos salvou. E salvos pela fé, seu amor em nós produz. Amamos, pois primeiro nos amou. A marca é o amor que somos do Senhor, se amarmos como Ele nos amou. Jesus, o Salvador, na cruz nos resgatou, para vivermos seu grandioso amor. Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, não anda na verdade do Senhor. Mas quem conhece a Deus amará de coração.